Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um fechamento semanal, tá? Fechamento de mercado, índice dólar, né? E algumas possibilidades para segunda, né? E para semana que vem, tá? Vamos bater um papo aqui sobre o semanal, sobre possibilidades, né? Sobre um pouco de leitura, né? Tem um pouquinho mais de tempo aqui para ver se a gente consegue pontuar mais algumas coisas, beleza? E final de semana, né? Fiquem ligados aí porque a gente vai ter, né? A continuidade do nosso curso do Albrooks. E eu ia falar sobre gap de média e MTR, mas lembrei de falar sobre contagem de barras, né? Sobre a nossa low 1, né? Sobre a nossa high 1, high 2, high 3, né? O significado disso, como utilizar isso dentro do ciclo e mais ou menos a visão que eu tenho, né, dessa contagem de barras, beleza? Mas vamos aqui para nossa leitura do semanal primeiro. Dentro do semanal, pessoal, a primeira coisa que você precisa começar a observar, claro, né, você tem que sempre estar observando, você tem que estar sempre olhando para trás, para ver, né, para ter parâmetros, para observar movimentações do preço, e claro, né, para você ter parâmetros, né, que façam sentido, tá? Então você nunca vai inventar algo, você vai estar sempre embasado em algo que já ocorreu, em algo que pode acontecer, que é isso que torna, né, o mercado inteligível, né, tá? Então, um ponto interessante antes da gente chegar aqui, ó, é essa movimentação de baixa, tá? Isso daqui, né, demonstra forte pressão vendedora. Isso aqui é o semanal, tá? Todas as barras abrem acima e fecham abaixo, tá? Beleza? Então, todas as barras fecham negativas, certo? Essas aqui fecharam positivas, né, essas três mais claras, tá? Dentro da nossa regra de coloração de tendência aqui virou tendência de baixa, tá? Aqui mera correção, né? E aí a movimentação volta, tá, para uma tendência de baixa, certo? O que é interessante você observar aqui? A pressão, né? Uma, duas, três, quatro, cinco barras de baixa, né? Beleza? 5 barras de baixa, 3 barras de alta. Corrigiram quanto, né, pessoal? E aí você pode usar mais técnicas, né? Conhecimento é poder no mercado financeiro, então você usa, né? Chegou até o 38,2, quase 50%. Testa a média móvel de 20, retoma a movimentação de baixa, tá? Beleza? A pressão novamente fica maior do lado, né, da primeira perna, né, que é onde você tinha visto uma pressão maior. Aqui é uma correção, tá? Um pullback. E depois a movimentação teve continuidade, tá? Aqui a gente teve a possibilidade de fazer esse canal aqui, juntando essas duas mínimas aqui, ó, tá? Jogando nessa máxima, né, que é a máxima da intersecção desses dois pontos, beleza? Aqui, depois, né, no movimento posterior, né, quando ele chega nessa wedge, né, você viu que o preço ficou uma certa confusão, né, tivemos ali uma sobreposição de barras, tivemos aqui uma acumulação, né, o rompimento disso daqui levaria o preço para bem mais longe, tá? Aqui tínhamos uma wedge, tá? Aqui dessa movimentação. E ainda nos foi possível, né, ligar esse ponto, né, com essa linha amarela, né, e aqui tinha um ponto de intersecção, né, um pouco mais baixo do que esse anterior. E ainda assim estamos dentro de um canal de baixa maior, tá? E aí você viu, né, esse outro teste de wedge aqui dessa movimentação, tá? Outro ponto que a gente tem, né, que a gente vem conversando ali, é que temos ali um terceiro alvo, né, desse pivô rompido, tá? Aqui na região de 118,614, certo? Tá, então dito isso, né, você viu boa pressão, pullback, boa pressão. Aqui, pessoal, deixou de ser pullback, né? A gente fala que normalmente quando o preço passa o 61,8, né, a gente começa a dar uma desconfiada nele, que ele não está mais com cara de pullback, né? Então se a gente usar a relação perna anterior, ele já está bem acima, né, do 61,8, tá? Inclusive com um gap acima dessa região. Tivemos o que aqui, pessoal? Né? Tivemos aqui a ideia, dá para a gente conversar, né, apesar de não ter feito o vídeo. Temos aqui a primeira possibilidade de um gap de média, né, que é quando temos uma barra sem que sua mínima, né, toque a média móvel de 20. Tá? Se a gente traz isso daqui para a perna principal, né, que sem a correção aqui, sem esse pullback, a gente está, né, em cima dos 50%. E um ponto interessante, né, é que o 61,8 está praticamente nesse topo duplo aqui que está próximo, né, da gente ter como trabalho, né.
aquele terceiro alvo também ele conflui exatamente com a localização, tá, da MM200 aqui no semanal, tá? Então, só para a gente retomar alguns pontos, né, algumas ideias que você deve, precisa começar a praticar, né, a estudar, né, porque você vai, né, fazendo uma confluência de informações, tá? Beleza? Isso você tem que fazer, né, dentro da sua perna ali, dentro da movimentação do intraday, né? Claro, né, isso aqui eu estou fazendo no semanal, mas a gente usa isso daqui também no intradiário, né? É essa a ideia. E aí, pessoal, agora a gente tem, chegando a essa movimentação, pós teste da WED, né? Tivemos aqui uma WED, né, ela teve sucesso, 75% das vezes as WEDs terão sucesso, né? E essa movimentação aqui gerou, né, agora uma pressão compradora, extremamente interessante. Inclusive nosso candle aqui mudou para a coloração azul, né, porque ele está tentando fazer uma transição para uma movimentação de alta, né, que é quando ele está nesse azul mais clarinho aqui. Quando ele está aqui é porque ele já conseguiu, né? E aí você tem aqui agora uma barra de baixa, né? E aí você pode pensar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 boas barras de alta, né? Essa daqui nem tanto, né? Que aqui foi o nosso start, né, dessa movimentação, tá? E aqui foi nosso H2, né? Mas mais para frente, deixa para o próximo vídeo, para não nos delongarmos tanto. Aqui temos agora um fechamento negativo, né? Fechou na sua mínima, tá? E aí você começa a pensar, né? Depois de 1, 2, 3, 4 boas barras, olha o tamanho dessa barra aqui, né? Ela ainda não tem uma boa característica de exaustão, né? Porque esse movimento não está muito cansado, tá? Mas ela apresentou uma correção, certo? Não era o melhor dos mundos, né, pessoal? Desde aqui, né, a gente vem conversando que não é o melhor dos mundos para isso daqui subir assim, tá? Rasgando tudo. Vai precisar de algum tipo de correção. Vai precisar de algum tipo, né, de pullback. As médias realinham, né? Se o preço fica trabalhando lateralizado aqui por cima, as médias vão se cruzando, né? E aí o preço vai ganhando mais oportunidades de ir para níveis acima, tá? E é assim, né, que o preço se movimenta, né? Aqui, só tirando o zoom para vocês observarem aqui a ideia do canal, né? Mais amplo, tá? E um ponto interessante, né, é que se vocês observarem, né, sempre que você tem, mesmo que seja essa regra de transição aqui no semanal, normalmente você acaba observando uma continuidade de alta, tá? E agora ele conseguiu, né, fazer essa barra, tá? Visualmente falando, né, você consegue observar isso, tá? E aí, agora tem mais um ponto que você precisa estudar, que é esta barra em relação a esta barra, tá? Como que você pode fazer isso, né? Você pode medir, né, essa barra aqui, ó, para ver até onde essa barra aqui tem corrigido na barra anterior, tá? Aqui eu tenho a mensuração de 100% desta barra. A gente está fazendo um estudo agora desta barra em relação a essa, tá? E aí, esta barra aqui, em relação a esta, ela corrigiu até o 38,2, né? Ela está um pouco mais ali próximo do terço superior dessa barra, né? Tá? Que seria 33%, né, dessa movimentação. Ela está um pouco abaixo, tá, dos 33%, mas ela se encontra ainda, claro, né, no terço superior, tá, dessa barra, beleza? Então essa barra ela não teve uma forte correção, tá? Se ela tivesse vindo abaixo dos 50%, né, ou abaixo dos 60%, que seria mais interessante, a gente poderia pensar nesse candle do semanal como uma barra né, de sinal, tá? Que ela estaria nos dando a demonstração, né, do interesse. Mas essa barra aqui, pessoal, ela é um doji. Ela tem o seu corpo muito menor, tá, do que o seu pavio. E se você lembrar lá do nosso vídeo, né, sobre barras, né, na qual falamos sobre algumas barras são dojis, barras de não tendência e barras de tendência, né, que são barras que fecham acima, né, de 50% do seu corpo. Eu prefiro 60, tá? Não gosto do 50, mas isso daí é por prática diária, tá? Então a gente vai criando, né, algumas leituras ali dentro daquilo que a gente opera todos os dias, né, pessoal, tá? Beleza? Mas isso daqui, falando dessa movimentação aqui, ela não nos parece ainda, né, uma movimentação que vai levar a uma forte reversão, não esta barra, tá? Então essa semana a gente ainda pode enfrentar uma lateralidade aqui, tá, por região, aqui na região da MM50, tá? E ainda, né, temos mais possibilidade de retomada dessa alta, tá?
analisando o semanal, pensando na pressão dessa perna, pensando até onde ela veio, tá? Mesmo com esse fechamento, ela renova a máxima, tá? E até então, né, a gente não veio abaixo de barras, certo? E isso daqui, pessoal, é o começo de um canal estreito, certo? Só que agora no semanal. Então, abaixo de barras, abaixo dessa barra, abaixo desta mínima, né, ainda há possibilidade de entrar pressão compradora, tá? Para a continuidade dessa barra. O rompimento dessa barra, né, nos daria, né, uma barra vermelha ignorada, tá? Uma RBI, né, um GIFT, um Pablito, né? Então tem vários nomes, designações, né, para essa movimentação aqui, tá? Nos daria essa ideia, tá? De continuidade. Então o rompimento dessa máxima aqui, isso daqui seria só uma pausa, né? Só um descanso, o preço retomar a sua movimentação de alta, beleza? Então, falado do semanal, ele está um pouco aqui fora, né, desse pequeno canal, desse canal aqui menor, né? Ficou um gapzinho aqui, né, porque ele não voltou para dentro dessa movimentação e ele está acima, né, de 50% da barra anterior. Então, ainda nos parece que essa movimentação, mesmo vindo abaixo de barras, né, ainda vem mais para uma movimentação de alta do que para uma movimentação de baixa, beleza? Então agora a gente dá uma olhada aqui no diário, tá? Para a gente analisar ali agora o diário. Aqui, pessoal, você teve aqui mais ou menos a mesma leitura, né? A gente falando de um canal estreito, né? O que é um canal estreito, né? Quando o preço vem, né, abaixo de barras, né, e logo em seguida, né, a movimentação é retomada, tá? Preço vindo abaixo de barras, né, até 3 barras vindo abaixo, é um pullback saudável ali, e aí a movimentação é retomada, né? Quando a gente for contar barras, né, fazer aquela ideia de H1, H2, vai encaixar um pouco isso daqui também, tá? Aqui não conseguiu nem vir abaixo de barras, né, nessas pequenas correções, né? Aqui seriam, né, aquela ideia de barra vermelha ignorada, né? Ela para ali no terço superior. Essas aqui fecham melhor, né? Tá? Aqui também, né? 3 barras vermelhas ignoradas, né? Seria mais ou menos somar aquela ideia ali que a gente está vendo no semanal, tá? Só para traduzir, né? Deixar de maneira um pouco mais parecida, né? Com aquilo que a gente acabou de falar e deixar mais próximo, né? Aqui seria mais ou menos aquilo, né? Eu venho de uma forte pressão, eu tenho uma pausa, né? E o rompimento dessa movimentação me dá, né, uma possibilidade de barra vermelha ignorada, né? Aconteceu aqui, tá? E aconteceu aqui novamente, beleza? No diário, pessoal, temos esse fechamento aqui, né? Praticamente em uma barra careca, né? Ele ficou ali, se a gente der um super zoom ali, a gente vê um pequeno pavio, né? Um minúsculo pavio, tá? Essa barra, quando ela fecha desse jeito, né, o Al Brooks ele tem um trecho que ele fala sobre vácuo. E quando ele fala sobre vácuo, ele cita que é porque um dos lados está esperando, né, o preço chegar em determinado ponto para pensar em comprar. E isso me chamou muita atenção quando eu li. Eu acho isso muito interessante, eu acho muito curioso essa parte do vácuo. Por quê? Porque nessa parte do vácuo, né, eu acabei observando alguns pontos, né, com o tempo de tela. E aí a gente vai somando as informações que a gente vai ganhando, é claro, né? E essa ideia de vácuo, né, dos comprados, né, os compradores estarem esperando, né, os altistas estarem esperando para entrar nessa movimentação, sempre me foi muito interessante. E aí, eu vou voltar um pouco o gráfico para a gente dar uma olhada, né, aqui rapidinho, nessa movimentação aqui. Eu vou pegar a partir daqui. Vamos pegar um pouquinho mais para trás, né, só para... É algo curioso, que eu acredito que seja importante vocês estarem realizando. Eu vou pegar aqui fechamentos de barras carecas, tá? Aqui, pessoal, ó, você teve uma barra careca, né? Praticamente você só vê um pequeno pino aqui, certo? Eu vou colocar o contador de candles, né? Que aí eu acho que fica mais fácil para vocês. Contador, tá? Para a gente se comunicar. Barra 124, uma barra careca. Eu não vejo nenhuma outra careca aqui, tá? Barra 124. O que eu espero, né, quando eu vejo esse tipo de fechamento? Né, quando só os comprados conseguiram se manter no domínio de praticamente toda a barra, né? E no dia seguinte essa movimentação abre numa movimentação contrária. Tá? Na grande maioria das vezes você vai ver isso. Então, você teve aqui a barra 124, a barra 125, ela abre aqui, né?
o que ela fez? Ela fez uma movimentação contrária. Ela veio até aqui embaixo, voltou e fechou bem aqui, tá? Quando ela fecha com esse roxinho mais escuro é porque ela é negativa, tá? Ainda dentro de uma tendência, né? Tem a nossa regra, mas ela volta e fecha negativa. Então ela abriu aqui, desceu e voltou, tá? Então ela fez um movimento contrário, beleza? Aqui, pessoal, a barra 129, tá? Fecha exatamente na sua máxima. Então, houve o vácuo, os baixistas deixaram de vender, não acreditavam que valia a pena vender, tá? Nessa movimentação aqui, nesse preço. Além disso, né? O que você tinha aqui? Topo duplo, né? Claro. E no dia seguinte, né? O preço abre bem aqui, ó. E a primeira movimentação do preço, né, foi essa. Tá? Por que eu digo que a primeira movimentação do preço? Porque ficou todo esse pavio aqui. Né? Ele fez uma boa movimentação de baixa, tá? Depois ele volta e fecha aqui, tá? Acima da sua barra, beleza? Ele cumpriu a movimentação, não estou falando que ele vai reverter a movimentação, estou falando que a primeira movimentação, provavelmente você pode esperar uma movimentação de baixa, tá? E aí a gente vem aqui, ó, correndo o nosso gráfico, procurando, né, dias com fechamentos assim. Não são tão comuns, tá? Então, não é algo que você vai ter que ficar esperando para utilizar, é só um conhecimento extra, né, que você pode começar a aplicar, tá? Barra 160, pessoal, ela abre aqui, ó, tá? Ela é mais clarinha, essa daqui fechou na sua mínima, essa daqui fechou na sua máxima, tá? 100% aqui. Dia seguinte, pessoal, a barra abre aqui. O que ela veio fazer primeiro? Ela veio fazer uma boa movimentação de baixa, tá? Depois ela volta e fecha positivo, tá? Isso daqui a gente ganha mais com o tempo de tela, né, pessoal? E observação, é claro, né? Se você não fica observando padrões, observando o mercado, minimamente buscando isso, tá? Você, né, não vai conseguir formular padrões. Aqui, ó, um dia que deu errado, né? Abriu aqui, tá? 177, fechou na sua mínima, né? Abriu num big gap de baixa, né? Já, certo? E o que eu esperava? Eu esperava que a gente tivesse, a princípio, uma movimentação de alta, né? Para depois, né? O preço talvez voltar para a sua tendência, né? Para a sua movimentação de baixa. Aqui ele abriu extremamente descolado já dessa movimentação, né? O preço abre aqui, ó, tá? E provavelmente ele fez essa movimentação de baixa, tá? E até o final do dia ele voltou, veio aqui em cima e fechou aqui, tá? Então ele fecha aqui em cima. Então essa daqui foi uma que deu errado, né? E o preço abriu extremamente descolado dela, tá? Aqui, pessoal, barra 184, né? Que é uma barra parecida com a nossa, né? Com micro pavio. O que houve no dia seguinte, né? Houve um gap de alta, tá? E aí essa movimentação abre aqui, correto? Ela pode ter descido um pouco. Ela veio até aqui em cima, voltou e fechou aqui, tá? Então, um de baixa leva a uma movimentação de alta, tá? E esse candle até fechou aqui, mas esse aqui eu não considero, né? Porque normalmente eu penso numa retomada do corpo, né? Pelo menos é isso que eu acabei observando, né? Para pensar nisso, tá? E aí, a barra já 187, né? Acabou deixando, de novo, um padrão. O que aconteceu no dia seguinte? Toda uma movimentação de baixa, tá? Então, se ele fecha na sua máxima, né, os vendidos estavam esperando uma movimentação, deixa esse preço chegar lá, que é para a gente poder vender num ponto melhor. Tá? Então pensem um pouco sobre isso, né? Deem uma refletida, façam, né, backtest, né? Façam essa observação, vejam, né, quantas vezes isso daqui costuma dar certo, né? Claro, você precisa parametrizar, né, as coisas, certo? Então o que eu preciso aqui? Essa daqui não, né? Porque ele abre aqui e fecha aqui, big sombra, né? Então não temos aqui a oportunidade, tá? E tem que ser, no mínimo, isso aqui, tá, pessoal? Sabe? Tem que ser aqui não, né? Porque aqui é a abertura e aqui é o fechamento, tá? Vamos dando uma procurada aqui. Aqui, ó, a barra 221, tá? A barra 221, ela fecha, né, praticamente na sua máxima, né? Então, micro sombra ali. O candle seguinte, né, o 222, ele abre aqui, tá? Então provavelmente ele teve que vir fazer essa movimentação de baixa, né, durante o dia. Depois ele volta, né, e fecha aqui, tá? Positivo próximo da sua máxima. A barra 227, né, ela fecha exatamente na sua mínima, exatamente, né, sem nenhum tipo de pavio, tá? Teve a 220 também, né, pessoal? Tem que comentar dela.
a barra 227, né? A barra 228, né? Ela não teve praticamente continuidade de baixa alguma, né? Olha o que fez a barra seguinte, tá? Ela veio e também fechou na sua máxima. Então essa daqui ela teve a sua abertura aqui, ó, ela gerou um pequeno movimento de baixa, depois ela retoma e faz uma movimentação de alta, tá? Aqui foi uma pequena movimentação de alta, mas de baixa, mas gerou a movimentação. Aqui, pessoal, tá? A barra 220, ela abre aqui, né? Ela gera uma movimentação de baixa e o restante do dia foi uma movimentação de alta, tá? Fechando inclusive também na sua máxima. No dia seguinte, a movimentação oposta, tá? Então, é um parâmetro que você não vai utilizar de maneira cega, né, tá? Você precisa, claro, que o preço esteja fazendo algum tipo de parâmetro ali num time frame menor para que você opere, né? Mas é uma forma de você visualizar, né, essas movimentações, né, e ter algumas ideias, né, a partir de uma abertura, tá? Barra 243, pessoal, fecha exatamente na sua mínima. A barra da movimentação seguinte a ela, né, abre aqui, faz uma pequena movimentação de baixa, né, e fecha mais próximo da sua máxima. Tá? Então você consegue subentender que aqui foi um dia mais altista. Né? Mesmo que seja um dia lateral, né, que ali dentro do dia ficou, sobe e desce, né, a movimentação de alta, né, ela prevaleceu, já que o preço não veio para baixo. Tá? Vamos procurar mais algum aqui. A barra 3. Tá? A barra 3. Né? O preço abre aqui, né, faz uma pequena movimentação de baixa, volta e fecha aqui. Tá? A barra 8 fecha exatamente na sua máxima, o preço abre aqui, ó, ele veio abaixo, veio acima, fechou como um doji. A barra 10 fecha na sua máxima, o que o preço fez, né? Aqui ele fechou negativo, tá, pessoal? Então, o preço ele abre aqui, ele sobe um pouquinho, desce, volta e fecha aqui embaixo, tá? Então, vocês podem fazer, né, utilizar essa reflexão aí e ganhar parâmetro, né? Que é essa a ideia, né, de você estudar a movimentação do preço, tá? A barra 227, né, fecha exatamente na sua máxima. Ela abre aqui, faz uma pequena movimentação de alta, né, mas fecha abaixo, né, fecha negativa, tá? Então você tem, né, uma sequência de dias, né, que você consegue usar como parâmetro. Né, a barra 22 fecha aqui com o micro pavio, a barra 23 abre aqui próximo da sua máxima, né, e fecha aqui próximo da sua mínima, tá? Em dias, né, que o preço acaba fazendo essa movimentação. Fechou exatamente na sua mínima, sem nenhum tipo de pavio, o preço não voltou para dar oi, né, e fechou exatamente na sua máxima. O que aconteceu no dia seguinte? Abre aqui em cima, faz uma pequena movimentação de alta e fecha próximo da sua mínima. Tá? Então o preço, essa situação de vácuo, né, ela sempre me foi bem intrigante. Essa ideia da espera, né, e aí você tem que buscar, né, mais informações. Né, eles esperaram o preço chegar até aqui, né, até fechar. Aí às vezes a gente olha para o lado, né, e vê que o preço estava descansando, né, sempre parando nessa região aqui, ó, tá, sem romper. E aí os vendidos esperaram até aqui. Aqui já abre com gap, né, e a movimentação foi uma boa movimentação de alta. Tá? E aí ele fecha, ao contrário, né, fecha exatamente na sua máxima. E aí o dia seguinte foi uma movimentação de mínima. Né, o que não era para ser muito repetitivo isso. Tá? Por quê? Porque o fechamento exatamente na sua máxima era para nos trazer uma movimentação de continuidade imediata, né? Porque era para dizer assim, olha, os comprados tiveram o domínio total dos vendidos, né? Os vendidos não conseguiram fazer nada, mas não, né? O Brooks ele nos traz essa ideia de que os vendidos estavam esperando, né? Os vendidos estavam à espreita, tá? Esperando um preço melhor, esperando um preço mais atraente, tá? Para poder entrar em cena, tá? Isso aqui é bem interessante. Vamos ver se a gente acha mais algum aqui, só para a gente finalizar isso aqui, tá, pessoal? Aqui a barra 44, né? Ela fecha. A barra 39, né? Fecha próximo da sua máxima, abre aqui e volta um pouco, tá? A 44 é uma barra careca completa, né? Tá? Ela abre aqui, né, pessoal? Tá? Faz uma movimentação de alta, tá? Ela abre num gap, faz uma movimentação de alta, volta e fecha, né? Praticamente na sua mínima, né? De novo, o que acontece no dia anterior? Abre num gap de alta, volta, né, e fecha positivo, tá? Vamos ver aqui mais algum dia. Aqui, ó.
barra 51. Essa aqui já não foi tão positiva, né? Por quê? Porque ela abre aqui num gap de baixa, né? Cumpre a ideia do gap, né? Já abre mais baixo do que o topo anterior. Mas ela voltou pouco, né? Voltou e fechou positiva, tá? Então, como eu falei, não é de maneira cega, mas às vezes o preço pode te dar algum tipo de movimentação, né? Para você aproveitar. A 55 aqui, ó. A 54 deu errado, certo? Ele tem um pequeno micro paviozinho ali. Ele abre aqui num gap de alta, né? Faz só uma pequena movimentação de baixo, mas depois volta a subir, tá? No mercado, né, pessoal, a gente não vai conseguir algo pleno, né? Barra 57, né? O preço abre aqui, né? Sobe um pouco, volta, né? E fecha negativo, tá? Mas é uma estatística, né? E como que você monta estatística? Fazendo isso daqui, né? 1 milhar de vezes, tá? Assim você monta uma estatística, beleza? Barra 78, a 75 aqui teve um big gap também, tá vendo? Fechou praticamente na sua mínima, né? Abre aqui, fecha aqui, mas a barra seguinte, 76, né? Acabou abrindo com um gap. Aí é o mercado, né? O mercado é soberano. Você não vai brigar com ele, né? Você vai tentar atuar, né, com ele, certo? 78 fecha na sua mínima, né? 79, né? Um micro doji, né, pessoal? Isso aqui são aqueles dias de cão, né? Olha a amplitude disso aqui. Ah, não, até que tem uma amplitude boa, 1.300 pontos. Achei que tinha sido menor. Tem um dia, acho que eu já passei por ele, ele teve 800 pontos de, de amplitude no diário. Um dia bem difícil de ser trabalhado, né? O famoso search and destroy mesmo, né? Porque se você busca continuidade, o mercado volta, né? Sempre na tua cara, tá? Mas atenção, né? A essa ideia de você ver fechamentos, né? Exatamente nas suas mínimas, né? Que seja mais ou menos desse tipo aqui, né, pessoal? Tá? Seja assim, né? Barra 102, tá? Então ela abre aqui, né? Sobe, volta e fecha aqui, tá? Não ocorre tanto, tá? Barra 119, né? O preço abre aqui, pode ter voltado um pouco já na abertura, sobe e fecha positivo, né? Barra 121, né? Fecha exatamente na sua mínima também. O preço abre aqui, subiu um pouco, voltou e fechou na sua mínima, né? A questão é que a maioria das vezes que essa movimentação ocorre, no dia seguinte você vê ou você enfrenta algum tipo de movimentação contrária. E por que eu falei isso, né, pessoal? Porque agora, né, é até um pouco mais interessante, porque a gente está no mercado altista, né? E mesmo em um mercado altista, né, quando você teve esse tipo de fechamento, tá? Aqui ó, a barra 143, né, o preço abre aqui, ele fez uma pequena volta antes de voltar a subir. A barra 147, né, quando abre a barra 148, o preço abre aqui, ele volta e fecha a subir. A barra 151, o preço abre aqui, ele voltou a subir, voltou a descer, tá? Acontece, mesmo num cenário mais altista, tá? E agora a gente tem a barra 160, e é um cenário altista. E, na verdade, é a nossa primeira boa barra de baixa, né, pessoal, depois de toda essa pressão. Então, parece fazer sentido que essa movimentação ela venha inicialmente para cima, tá? Pensando também na ideia do semanal, também, apesar que no semanal ela pode descer mais um pouquinho ali, né? Pode fazer um pullback, fazer a nossa L1 ali, né? E na verdade vai ser o primeiro pullback lá do semanal, tá? A ideia de pullback, né, quando o preço vem abaixo de barras, né? Mas aqui, por esse fechamento, né, nos parece que a primeira movimentação, né, será para cima, tá? Beleza? Então, a gente fica atento, né, para aquilo que vai acontecer na segunda-feira, para ver se confirma, né, essa ideia desse estudo. E vocês, né, o ideal é que vocês repitam isso daqui, como eu falei, né, fazendo backtest uma centena de dias, tá? Tranquilo? E aí a gente vem dar uma olhada aqui no nosso 60 minutos, para ver como estão as coisas por aqui, tá? Aqui nos 60 minutos, né, pessoal, a gente está numa região de exata região de fundo duplo, né? Tá bem visual, né? Tá bem interessante. Temos aqui também, né, essa possibilidade de wedge, né? Aqui. Isso daqui me deixa ainda um pouco mais, né,
pensativo quanto à ideia de que essa movimentação, a segunda, ela vai abrir com uma movimentação de alta, né? Por quê? Porque é o reflexo esperado, né, de um fundo duplo, tá? E o reflexo esperado de uma wedge, né? São padrões, né, que a gente opera, tá? E que a gente tem, claro, né, uma estatística de espera dessa movimentação. Se a gente não pudesse ter isso, o mercado seria puramente, né, aleatório, né? E não é o que é. Isso daqui ainda não é um rompimento, né, mas ele fecha em cima dessa região. Tá? Então ele está ali em cima de um fundo duplo e em uma wedge. Então, a expectativa, né, de que essa movimentação possa, né, abrir ou num gap de alta, né, o gap de alta ele não é das movimentações mais interessantes, né, para cá. Por quê? Porque o gap de alta ele já é a movimentação de alta, né, como se você já tivesse tido, por exemplo, uma barra, né, saindo desse ponto, por exemplo, se o preço abre aqui, é como se você já tivesse tido toda essa barra, né, toda essa movimentação aqui, representando o gap de alta, né, como se o preço tivesse saído daqui, pulado para cá. E aí você já até tem, né, uma possibilidade de movimentação de alta, né, que às vezes o que você está esperando? Você está esperando algum tipo de movimentação de alta, tá? Para que você possa tirar algum lucro, né, dessa movimentação. Né, mas o preço abrindo por aqui, né, gerando algum tipo de movimentação de alta, né, um teste na 9, um teste na 20, tá? A MM50 ainda está ao meio dessas duas médias, então ainda está precisando de um pullback, mesmo que seja para continuar a movimentação de baixa, beleza? Então, fica a ideia, né, de possibilidade de alguma movimentação de alta, né, para segunda-feira ali. E aí a gente pode, né, até ter uma nova lateralidade, né, se formando nessa região aqui, certo? E se isso daqui não for a extremidade dessa lateralidade, né, ainda assim você tem esse outro fundo aqui, né? Tá? Então são pontos de parada, né, onde o preço já tem uma certa memória. E aqui ficou aquela ideia, né, de que os comprados ficaram esperando o preço chegar até essa região, tá? Para tomar a decisão de aqui está mais barato, aqui está valendo a pena eu comprar de novo. Então aqui eu posso jogar o mercado um pouco mais para cima de novo, consigo lucrar, consigo retirar meu lucro, né? E sair às vezes da posição, beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente para mesmo no M60, né? Já que é pensar na ideia do semanal, a gente já falou no vídeo de ontem, né? Sobre os 5 minutos, né? Então não tem porquê da gente, né, gastar tempo de novo, né, falando sobre isso, tá? Aqui a gente dá uma olhada no dólar, né, pessoal, no semanal, tá? E no semanal, né, você teve ali, né, essa wedge ali mais próxima, né, que você vê no diário, fica um pouco mais distante, né? Mas aqui, né, ele está ainda, né, tentando retomar também, né, essa movimentação de alta, tá? A gente, só para a título de estudo, né, de novo, FIBO, né, essas duas pernas aqui chegaram até próximo do 61.8, né, vieram até os 50%, tá? Essa perna aqui até o 38.2, essa segunda perna aqui, né, até quase o 61.8, tá? Isso aqui olhando de maneira bem macro, né? E aqui você vê boa pressão, lembram? A ideia de pressão, né? Barras negativas, fechando mais próximo das suas mínimas, né? Tentativas de retomada falham, tá? É a característica, né, do canal estreito, tá? E aí, isso daqui é um pullback, né? Uma perna bem menor do que a perna anterior, né? Uma, duas, três barras e retomada, né? Falha na MM20, tá? Beleza? Então, boa movimentação, né? Um fundo mais alto, um topo mais alto, né? O preço agora está ao meio, né, dessa movimentação aqui, certo? Ele está na região dos 50%. Deixei aqui esse FIBO aqui, né, para a gente poder agora observar sobre essa perna. Então, dessa movimentação aqui para cá, né, a gente veio até o 61.8 e está, né, ali próximo da região dos 50%. Beleza? E aqui, pessoal, né, a gente ficou, né, com aquela ideia de possibilidade de lateralidade, né? E hoje, né, fechando o nosso semanal, a gente tem aqui agora, né, sobreposição de barras, né? Mas é uma sobreposição de barras, né, que veio acima da máxima anterior e que não veio abaixo, né? Então essa barra em relação a essa barra, ela demonstra um certo interesse comprador, tá? Por quê? Porque em determinado momento, né, ela rompeu a máxima
sua máxima prévia, tá? É o melhor das demonstrações de interesse comprador? Não, né? Porque ela não conseguiu fechar acima, né? Ela volta e fecha dentro, né? Aí ela dá aquela ideia de sobreposição de barras. E em sobreposição de barras, né, as extremidades começam a ser bem importantes, né? Porque aí o preço às vezes vem abaixo de barras, começa a falhar, vem acima de barras, começa a falhar, tá? É a característica, né, da leitura de sobreposição de barras, beleza? Então, atenção, né, a essas movimentações aqui do semanal. Vou até já deixar aqui dois alarmes, né? Beleza? Então, deixando aqui dois alarmes, né, já para ter uma ideia, né, do preço, né, chegando nessas regiões, tá? Boa pressão, barra de não tendência, uma boa barra de tendência, né? E aqui uma tentativa de retomada. Aqui a gente tinha feito, né, a possibilidade dessa wedge aqui, tá? Desse fundo com esse fundo, né? Com essa região, tá? Você vê mais fácil isso aqui lá no diário, né? Tá? E a gente pensou, né, na possibilidade, né, de reação ao preço, né? Porque uma falha de wedge levaria essa movimentação aqui, né, a níveis bem mais baixos, né? Porque a gente ia pegar a projeção desta wedge, né, do rompimento dela, a partir do rompimento para baixo, tá bom? Então, atenção aqui ao semanal, né? Primeiro, interesse aqui comprador, né? Aqui a gente teria a nossa H1, tá? E H1s costumam falhar, né, pessoal? Depois a gente vai trabalhar a ideia de H1, falha de H1, tá? Isso aí vai ficar um pouco mais claro, tá? Semanal não nos dá, né, boas impressões ainda, né, daquilo que o preço pode vir a fazer, né? Sobreposição de barras pode vir abaixo, pode vir acima, né? Então, não é algo muito claro ali, tá? Aqui no diário, pessoal, de novo, né, aquela ideia de conversar sobre pressão, tá? Deixa eu só corrigir essa linha aqui, que aí a gente muda ela lá pro semanal para o diário, fica estranho. Quando a gente volta de um para o outro também fica estranho, né? Essas cagadas, né, que o Profit faz. E aí é o seguinte, pessoal. Aqui, né, nós temos esse fundo, e aqui a gente tinha a nossa wedge, né? Aqui a gente tinha traçado até uma LT aqui, né? Que formaria a nossa boa cunha, né? Uma cunha, né, convergente, que é a cunha qual cita que costuma ter mais sucesso. E aí aqui a gente começou a enfrentar, né, sobreposição de barras, né? Só que aqui agora no diário, tá? Teve o teste da média móvel de 20, tá? Beleza? Aqui nessa região. Voltou, né? Mas aqui você vê pura sobreposição de barras. E sobreposição de barras, pessoal, é lateralidade lá no M60, é lateralidade lá nos 5 minutos, tá? E aí você começa a enfrentar, né, reversões abruptas, você começa, né, a ver falhas de novas mínimas, falhas de novas máximas, que é, né, a pura característica, né, de lateralidade, né, que veio abaixo, ó. Veio abaixo de barras, voltou, né, veio acima de barras, voltou, né. É aquela ideia de lateralidade, por isso pode vir abaixo de barras, voltar a subir, pode vir acima de barras, voltar a cair, né, até que a gente consiga identificar, né, mais razões para um bom rompimento, né. Aqui você consegue já, né, observando detalhes, né, sua mínima até então é essa, certo? Você tinha mínimas, né, mais altas, né, e aí ele mínimas mais baixas, né, o preço vinha fazendo mínimas mais baixas, tá? Até esse ponto, né, até aqui, tá? Depois daqui, você começa a ter mínimas mais altas, né? Certo? Então, de certa forma, né, você já está vendo ali algum interesse do preço em realizar um rompimento dessa movimentação aqui, né, para cima, certo? Outro ponto, né, que é interessante você deixar marcado é isso aqui, tá? Por quê, né? Porque você já observou essa movimentação aqui, né, como um ponto de parada do preço, tá? Aqui ele não chegou a testar a média móvel de 20, né? Então a gente fica de olho ali como mais uma marcação, né, para ver o que o preço faz. A gente sempre reage, né, ao preço, né? Essa é a ideia do price action, né? Fazer o estudo da movimentação acima e abaixo de barras, né, e reagir a isso, tá? Então aqui o preço ainda se encontra entre a MM9 e entre a MM20, né? E desde que o preço estava aqui no meio, né, eu falei para vocês da possibilidade, né, de lateralidade, tá? Por quê? Porque ele não está de um lado só das médias. Quando ele está de um lado só das médias, né, a gente tem uma boa tendência, né? O preço tende a se movimentar melhor até ele encontrar um tipo de suporte, tá? Que faça sentido.
quando ele está aqui, eu não tenho algum tipo de suporte em si que faça sentido. Aí as máximas e mínimas acabam se tornando suportes. Muitas vezes elas são rompidas, né? E aí a gente vai fazendo algumas marcações ali para nos auxiliar dentro dessa movimentação mais, né, uma movimentação mais sem tanto sentido, né, pessoal? Porque aí ela sobe rápido, desce rápido, né? Ela faz o big up, big down. E aí a gente tem que tentar buscar, né, entendimento, né, de que o preço pode estar nesse cenário para a gente poder atuar conforme esse cenário, tá? Essa é a nossa ideia, né, de tentar estudar, por exemplo, o diário, né? Tentar estudar os 60 minutos, beleza? Então, aqui a gente tem sobreposição de barras, né? Mas não renovou mínima, né? E renovou máxima, né? Aqui nos detalhes do micro dia, né? Agora, pensando nessas últimas duas barras, o preço veio acima de barra, mas não veio abaixo dessa barra, tá? Então, de certa forma, né, essa movimentação ela está aos poucos, né, tentando fazer isso daqui, certo? E aí a gente vai analisando esses micro sinais para as coisas fazerem sentido a nós, tá? Aqui, pessoal, você vê, claro, sobreposição de barras, né? Vou até deixar mais próximo para a gente pegar aqui só os últimos 3 dias aqui, ó. Vamos procurar por gaps abertos aqui, pessoal, nessa movimentação. Tá, achei um aqui, ó. Um gap aberto, que foi fechado, né? Praticamente aqui. E se não foi fechado aqui, ele foi fechado aqui. Em lateralidades, pessoal, gaps não ficam abertos, tá? Gaps são fechados de maneira rápida, tá? Beleza? Aqui, ó, você tinha um gap aberto. Ele foi fechado, né? Nessa movimentação aqui de baixo, tá? Aqui ficou um gap aberto, tá? Esse gap aqui, né? Ficou, né, como um gap aberto, tá? São os únicos gaps, né, que você vê em toda essa movimentação. Olha como é diferente, né, do modo rompimento ou da tendência, tá? Essa ideia de sobreposição de barras, né, e gaps sendo fechados, né, de maneira bem rápida, né, é uma característica típica, né, de lateralidade, tá? Então, atentem-se a isso, né? Gaps sendo fechados, né, movimentações abruptas, né, big up, big down, né, que você teve aqui praticamente nessa barra, uma barra de 40 pontos, né, logo em seguida voltou, né, cerca de quase 40 pontos, tá? Aqui veio tanto acima quanto abaixo, né? E aí a gente tem algumas movimentações, né, de referência, né, que acabam ficando por aqui. Você tem essa daqui, ela tem um bom ponto de inflexão, né? Ela tem 80 pontos, né, e 90 pontos, né? Praticamente 90 pontos de alta e baixa. Né? Então isso aqui vira um bom ponto de inflexão, né? E aí aqui no M60 você vê aquilo que a gente conversou lá no diário, né? Você tinha essa máxima aqui e o preço veio pouca coisa acima dessa máxima. Né? Ele conseguiu renovar. E ele não renovou a mínima, né, pessoal? Tá? Só que, né, a movimentação está com uma característica grande ainda de lateralidade, né? O preço entrecortando as médias, né, de maneira constante, né, é também mais uma, né, característica de lateralidade. Existe lateralidade por região, né, como a gente já falou em vídeos anteriores, tá? E lateralidade, né, que a gente consegue ver, né, por essa sobreposição do preço com as médias, né, que ele fica ali entrecortando as médias de maneira constante, tá? E aqui, né, por ser lateralidade, o que a gente pode pensar, né, é que o preço fechou, né, próximo aqui dessa estrutura de fundo duplo, né, tá? Aqui também fecha próximo dessa estrutura aqui de fundo duplo, né, e pode também, né, gerar uma movimentação de repique. Aqui o fechamento não foi exatamente aqui próximo, né, tá um pouco acima, né, fecha aqui, essa barra fecha positiva, tá? E ele está migrando, né, para esse tom aqui de amarelo, né, que é a nossa ideia de pullback ou transição, tá, para uma movimentação de baixa, beleza? Então, atenção, né, porque a gente ainda pode experimentar novas mínimas. A gente viu que o semanal fechou, né, com uma ideia de sobreposição de barras, né, então ele também fica com aquela ideia de que ele pode vir tanto abaixo quanto acima, né, mesmo durante a semana, né, ele pode vir lá embaixo, voltar, subir, né, nos nossos 5 dias ali de pregão, né, para fechar uma semana, tá? Então, aqui a gente não tem muita coisa, né, para estar pontuando de direção. Né? Nem sempre a gente consegue, né, ter essas informações para dizer, né. O que a gente sabe aqui é que novas máximas e novas mínimas podem falhar. Então, se o preço começa, né, a deixar sinais de reversão, né, pós-teste, por exemplo, de nova máxima,
se ele chega nessa região aqui, né, e começa a falhar, ou se ele começa a falhar, né, próximo dessa região aqui, né, que é, né, o espaço de inflexão até então dessa lateralidade. O que seria interessante, né, pessoal, aqui, pensando nessa ideia de que ele renovou o máximo, né, seria que ele não viesse, né, aqui abaixo dessa movimentação, né, ele pode até vir aqui, né, tá, algum ponto de parada, né, mas por aqui, para que entre defesa compradora, né, para que jogue o preço para fazer o que? Nova máxima, tá? Mesmo dentro da lateralidade, né, o preço pode apresentar uma movimentação de baixa, né, mas você não espera, né, uma continuidade dessa movimentação, né, você espera que entre defesa compradora, tá? Certo? Para quê? Para que a gente tenha, né, nossas máximas ali renovadas e possa, né, aquela wedge gerar um movimento ali de alta esperado, né, pelo menos testar aquela máxima ali do pullback do semanal, tá? Que seria uma das funções da wedge, né, tá? Beleza? Então até então a gente ainda não enfrentou, né, nossa perna de alta ali do diário, né? A gente tem visto só, né, essa pequena lateralidade, tá? Então a gente pode esperar uma possibilidade de duas pernas, né? Já até veio acima dessa máxima aqui, né? Esperar uma movimentação de alta, né? Que seria a razão, né, trazida, né, pela wedge, tá? Beleza, pessoal? Mas preço entre as médias, preço entre a 9 e a 20 no diário, tá? Semanal fechou como sobreposição de barras. Então é aqueles dias, né, que a movimentação realmente acaba ficando mais confusa, né? Ela vem, se você tenta entrar muito tardiamente nela, né, você acaba pegando ali uma movimentação praticamente na sua mínima, tá? Beleza? Então, atenção, né? Cuidado com esse tipo de cenário, né? Cuidado com time frames como 5 minutos, né? 10 minutos, quem opera. Porque às vezes você tem uma barra, né, de 20 pontos ali, e a barra seguinte, né, ela acaba revertendo, porque essa barra de 20 pontos chegou numa região já de nova máxima, né, onde já teve um ponto de parada, né, dentro daquela lateralidade. Ou ela já veio fechar um gap que estava aberto, né, faz uma movimentação de alta, ele vem, fecha o gap, a barra seguinte, né, desce praticamente de forma integral, tá? Beleza, pessoal? Então, vou apagar algumas linhas aqui, né? A gente já conversou sobre elas. Vou deixar apenas essa aqui, tá? E algo mais próximo, né, que ficou, esses três topos ali, a gente percebeu que teve falhas ali, né, da movimentação, né, tá? Então, aqui, outra que a gente pode deixar, né, é essa, já que em lateralidades o edge são muito úteis, né, pessoal? Então, o preço ele pode vir até aqui, né? E se ele vem até essa região aqui e demonstra para nós, né, uma movimentação de falha, né, isso daí pode, né, nos ser bem positivo, né? A gente tem aqui a possibilidade de um triângulo expandido, né, como vocês podem ver. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, bons estudos, né? Depois a gente vai produzir, né, o outro vídeo, né, como falei. Vamos conversar um pouco sobre H1, L1, né, sobre essa contagem de barras do Brooks, sobre falha de H1, falar um pouco também sobre Endless Pullback, tá? Que é o pullback infinito, né, que é quando esse pullback passa de 20 barras, né, que aí um pullback, né, normalmente ele é retomada, né, da tendência, né, uma correção, uma tentativa de reversão, né, que falha, né, e volta para a tendência, tá? E o endless pullback, né, ele deixa essa possibilidade de 50-50, né, o preço pode tanto subir quanto descer, beleza? Mas aí é o bate-papo para o próximo vídeo. Então, se gostou, né, da análise, curta, compartilha, o que você acha para a semana que vem, né? Como que você está lendo o mercado aí. E bom final de semana, né? Bons estudos, bom descanso e até mais. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!